Em um escritório com estantes repletas de livros, Weber revisa seus escritos sob a luz de um abajur. De repente, percebe a presença de Jesus sentado à sua frente. O filósofo, acostumado a dissecar o mundo racionalmente, sente um misto de curiosidade e inquietação. Bem, isso é inesperado. Eu passei minha vida estudando as estruturas sociais e a racionalização do mundo, e agora estou diante daquele cuja presença transformou a história. O inesperado muitas vezes traz as maiores revelações. Você tem refletido sobre o espírito do capitalismo e sua relação com a ética protestante, não é? Sim. Argumentei que a ética protestante, especialmente o calvinismo, ajudou a moldar a mentalidade do trabalho árduo, da disciplina e da acumulação de riquezas como sinais de predestinação. Mas confesso que às vezes me pergunto se minha análise capturou a essência do que você ensinou. O trabalho e a disciplina podem ser caminhos de crescimento, mas quando se tornam uma obsessão pelo acúmulo e pelo poder, afastam o homem do verdadeiro propósito da vida. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Exatamente. Eu vi como a busca pelo sucesso material se tornou uma jaula de ferro. A racionalização da vida, a burocracia, tudo parece aprisionar o espírito humano. O capitalismo moderno não apenas nasceu dessa ética, mas a distorceu, tornando-a um fim em si mesma. O problema não está apenas nos sistemas, mas nos corações. Se as estruturas são frias, é porque os homens as criaram dessa forma. Mas ainda há escolhas, Weber. Ainda há espaço para o amor, para a compaixão, para a liberdade. Eu me pergunto, até que ponto o mundo ainda pode ser transformado? Jesus o observa com um olhar sereno mas intenso. A conversa apenas começou. Weber se recosta na cadeira, pensativo. A presença de Jesus traz uma inquietação diferente daquela que sentiu ao estudar as estruturas frias da sociedade. Ele hesita por um momento antes de... Mestre, eu afirmei que vivemos em uma jaula de ferro, onde a racionalização e a burocracia dominam cada aspecto da vida. A fé, a arte e até o espírito humano parecem estar sendo sufocados por esse mundo altamente organizado. Existe uma saída: Jesus. A jaula de ferro não é feita apenas de estruturas externas, mas também das correntes que os homens colocam em seus próprios corações. O verdadeiro aprisionamento vem do medo, da ganância, da falta de amor. Weber. Mas os sistemas modernos tornam tudo impessoal. As decisões são tomadas com base em regras, leis e eficiência, sem espaço para sentimentos. Eu vi isso na burocracia, no capitalismo e até na religião institucionalizada. Jesus. As regras têm seu propósito, mas quando o amor e a justiça são deixados de lado, tornam-se instrumentos de opressão. Eu vi isso entre os fariseus, que seguiam a lei, mas esqueciam a misericórdia. O mesmo acontece quando a sociedade idolatra a razão e esquece a humanidade. Então você diria que é preciso um retorno ao sagrado? Não um retorno cego, mas uma renovação da consciência. A espiritualidade não pode ser apenas um ritual vazio ou uma ideia racionalizada. Deve ser vivida. Quando os homens entenderem que o amor, a compaixão e a verdade são mais poderosos que qualquer sistema, as estruturas também começarão a mudar. Mas os homens estão cada vez mais desencantados com o mundo. O progresso científico e tecnológico parece ter afastado a necessidade de fé. O progresso deve servir à humanidade, não o contrário. A ciência pode desvendar os mistérios do universo, mas a alma humana ainda busca sentido. A verdadeira questão não é apenas como viver, mas por que viver. Weber abaixa a cabeça por um instante, refletindo. Ele dedicou sua vida a compreender as engrenagens da sociedade, mas agora percebe que talvez tenha ignorado a peça fundamental. Weber ergue o olhar, agora com uma expressão mais introspectiva. Ele sempre buscou entender a sociedade pela racionalidade, mas sente que há algo além que nunca conseguiu medir ou explicar plenamente. Mestre, eu falei sobre o desencantamento do mundo, sobre como a modernidade afastou o homem da fé e o aprisionou em estruturas racionais. Mas se a humanidade continuar por esse caminho, o que nos resta? O desencantamento não é o fim, mas uma transição. Quando os homens perdem as ilusões que criaram para si, surge uma oportunidade para encontrar a verdade. Não é a fé cega que deve guiá-los, mas uma fé que caminha junto à sabedoria. Mas como evitar que a religião se torne apenas mais um sistema de dominação? Eu vi o poder ser usado para controlar as massas, para transformar a fé em instrumento de opressão.
A fé verdadeira não pode ser imposta, apenas vivida. Os fariseus usavam a religião para manter o controle, mas eu lhes disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Assim como a burocracia pode sufocar a liberdade, a religião sem amor sufoca a alma. Então, o problema não está na religião em si, mas no modo como ela é utilizada. Exatamente. Qualquer sistema, seja religioso, político ou econômico, pode se tornar um fardo quando perde seu propósito original. O que deve ser questionado não é a existência da fé, mas se ela está servindo à verdade ou apenas aos interesses humanos. Mas na sociedade moderna, onde a racionalidade domina, como podemos resgatar essa dimensão espiritual sem cair no irracionalismo? A racionalidade não é inimiga da fé, desde que ambas estejam a serviço da busca pela verdade. O que os homens precisam não é negar a razão, mas lembrar-se de que são mais do que apenas números, engrenagens ou estatísticas. Eles possuem alma, possuem um chamado para algo maior. Silêncio por um instante. Ele percebe que sua teoria sobre a jaula de ferro não precisa ser uma sentença definitiva. Talvez ainda haja espaço para um despertar, para um novo encantamento do mundo. Weber respira fundo. O peso de suas reflexões sobre a modernidade, a burocracia e o desencantamento do mundo o fazem perceber o desafio de conciliar fé e racionalidade. Jesus observa com paciência, permitindo que o sociólogo processe suas próprias conclusões. Mestre, se o mundo continua avançando rumo à racionalização extrema, será possível recuperar algum tipo de encantamento sem que isso nos leve de volta ao dogmatismo? Jesus. O encantamento não está na negação do pensamento crítico, mas na compreensão de que a razão e a espiritualidade podem coexistir. O problema não está no progresso, mas no que os homens escolhem esquecer ao longo do caminho. E o que estamos esquecendo? Que a verdade não pode ser totalmente aprisionada por sistemas. Nem a fé pode ser reduzida a rituais vazios, nem a razão pode responder a tudo sozinha. O mundo perdeu a conexão com o que é essencial. A compaixão, o propósito e o sentido da existência além da mera funcionalidade. Então, mesmo que tenhamos construído essa jaula de ferro com nossa burocracia e racionalização, ainda há uma saída? Sempre há. A jaula não é indestrutível, pois foi criada pela própria humanidade. O resgate não está em destruir a razão, mas em lembrar que ela deve servir à vida, e não o contrário. O mundo precisa de instituições, de organização, mas precisa, acima de tudo, de corações que compreendam por que fazem o que fazem. Ou seja, a ética da responsabilidade e a ética da convicção devem caminhar juntas? Exato. Um mundo onde a burocracia é apenas um mecanismo frio levará à alienação. Mas um mundo onde apenas a convicção reina sem responsabilidade cairá no caos. O equilíbrio não está em abandonar um pelo outro, mas em usá-los para iluminar o caminho. Então, a verdadeira reforma do espírito humano não vem apenas pela estrutura, mas pela consciência de quem as conduz. Jesus. Assim como uma fé sem amor é vazia, um sistema sem propósito é apenas um labirinto sem saída. Quem tiver olhos para ver, verá. Weber baixa a cabeça pensativo. Pela primeira vez, sente que o desencantamento do mundo pode não ser uma sentença definitiva, mas sim um chamado para um despertar mais profundo. Jesus sorri levemente, sabendo que a semente da reflexão foi plantada.